Olá, pessoal. Vamos para a solução de mais uma questão aqui para você consolidar conhecimento após você assistir às suas aulas. Venha para cá. Ó, é uma questão de 2025 aqui sobre predicativo do sujeito, predicativo do objeto, identificação do sujeito, e aqui já vai o conhecimento sendo consolidado, sendo acumulado. Olha essa questão aqui. No que se refere às funções sintáticas da frase em língua portuguesa, assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente as funções sintáticas, deixa eu mudar aqui, as funções sintáticas dos trechos sublinhados a seguir. Então temos dois trechos aqui, ó, um trecho e depois outro trecho sublinhado. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Harvard, trecho 1, nos Estados Unidos, é categórico. Trecho 2 aqui. Pois bem, o que é que a banca está querendo aqui? A banca está querendo que você examine, analise a estrutura desse enunciado e identifique os fenômenos gramaticais dentro da nomenclatura da gramática padrão, da gramática normativa. Tanto que ela dá aqui as alternativas para você identificar. Ó, aqui, lembra você, a gente está no sistema, na estrutura SVOA, como a gente aprendeu, como eu falei nas aulas. Sujeito, verbo, objeto direto, ou predicativo do sujeito, e o adjunto adverbial. O que é que temos aqui? Você teria aqui, primeiro, grifar o verbo. O verbo aqui, ó, é um verbo de ligação, né? Eu tenho um verbo de ligação. Ao examinar uma questão, um enunciado, né? A análise sintática do enunciado se inicia com o fato de você sublinhar, grifar, observar o verbo ali. E aí você, para encontrar o sujeito, como a gente já viu nas aulas, você vai lá e não faz aquela perguntinha, né? Quem é que? Você examina através dos requisitos. Sujeito é aquilo que normalmente está antes do verbo, jamais iniciado por preposição, e o termo com o qual o verbo concorda. Então, o que está aqui iniciado aqui, o que está normalmente antes do verbo, é isso aqui, ó, que está, inclusive, grifado. Normalmente antes do verbo, isso aqui pode ser o sujeito, tá vendo? Aqui é um outro termo, que eu vou te mostrar o que, que é, e inclusive está iniciado aqui com uma preposição em mais os, né? Não pode ser o sujeito aqui, veja que ele está aqui, ó, separado, está entre vírgulas, inclusive, isso aqui não pode ser o sujeito, está iniciado por preposição. Então, o sujeito é aquele que normalmente está antes do verbo, está aqui, jamais iniciado por preposição, ele está sendo iniciado aqui por um artigo indefinido, né? Um aqui, e o termo com o qual o verbo concorda. O verbo está no singular, esse termo está no singular, então realmente esse termo aqui é o meu sujeito. O meu sujeito daquele verbinho, o verbinho ser ali, sujeito do verbinho ser. Aí eu tenho o verbo de ligação, e você sabe que o verbo ligação liga a uma característica do sujeito, né? O verbo ligação, ele é chamado de verbo de ligação exatamente porque ele liga o sujeito a uma característica do sujeito. A característica aqui é categórico, então esse categórico aqui, ó, está se referindo, né, está qualificando, está especificando, está caracterizando o núcleo do sujeito, um grupo está sendo caracterizado aqui por categórico, é um grupo de pesquisadores, então grupo aqui é o núcleo do sujeito e está sendo caracterizado o nosso adjetivo aqui, né? Morfologicamente adjetivo, e na análise sintática eu chamo de predicativo do sujeito, né? De predicativo do sujeito. Agora, veja, portanto, que a alternativa é, que vai restar para a gente é apenas a letra C, sujeito e predicativo do sujeito. Então, o sujeito está aqui, que foi grifado, e predicativo do sujeito está aqui, grifado. Agora eu vou colocar aqui para você ver esse mesmo enunciado numa ordem direta. Direta aqui, ó. Vou colocar esse enunciado numa ordem direta, só para você ver como as bancas gostam de cobrar a nossa estrutura, ó. A ordem direta seria essa aqui, ó. Este
nos Estados Unidos está fora da ordem, né? Que isso aqui é o adjunto adverbial. Então, por isso que eu estou te falando que aqui eu tenho o sujeito, que é essa estrutura toda aqui, sujeito, S, né? Eu tenho o verbo, né? Tenho o verbo, eu tenho o predicativo do sujeito e eu tenho o adjunto adverbial aqui. O adjunto adverbial aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui eu estou na ordem direta da língua. Agora eu coloquei a ordem direta da língua. Qual a ordem direta da língua? O sistema SVO-A, como eu coloquei na aula para você, e você já aprendeu que a língua portuguesa tem uma ordem regular, uma estrutura regular. Então, a banca trouxe esse adjunto adverbial para cá, para intercalou aqui entre o verbo e o predicativo sujeito, possivelmente para criar uma confusão e você dar imagem, né, imaginar que isso aqui seria o sujeito, faria parte do sujeito. Então, essa é a resposta e essa é a análise que você tem que ir se acostumando, tem que ir absorvendo para as futuras análises de questões de concurso. Então, estamos aqui diante de um predicativo do sujeito, ali tem o sujeito e o predicativo do sujeito examinados. Se é um predicativo do sujeito, você vai ver, inclusive nas próximas aulas, em outras questões, em outras relações de questões, que aí nós estamos diante de um predicado nominal, tá certo? Se você quer assistir a outros vídeos e outras aulas, também é possível, clicando na descrição desse vídeo para o link do meu canal lá no YouTube. Vai para lá e tem outras aulas, outras questões resolvidas. Continue estudando, fazendo os exercícios para você se dar bem nessa prova. Grande abraço e até os próximos vídeos.